será dimensionamento de vigas de concreto armado, tá? No dimensionamento e detalhamento pelo modelo de cálculo 1 da norma 6118 de 2014. Bom, vocês vão poder estar acompanhando a disciplina pelo AVA, tá? Vai ter o livro da disciplina lá. A aula de hoje é sobre a seção 2 e seção 3 do livro, tá? E o exemplo desenvolvido aqui na aula é o mesmo exemplo desenvolvido nessas duas seções. Bom, como referência básica para essa aula, vocês podem sempre, em disciplina de concreto 6118, com certeza. Só que vocês podem estar consultando um excelente material do professor Bastos, tá bom? Se colocar lá, dimensionamento, estrutura de concreto armado, professor Bastos no Google, você consegue encontrar a página dele e ele tem as notas de aula dele de vários tipos de dimensionamento de vários tipos de elementos para vários tipos de esforço, tá? E, inclusive, uma dessas é a de dimensionamento à força cortante. Outro livro excelente é o do professor Xuxa, tá? Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto. Bom, aqui eu deixarei daí nos slides algumas referências complementares para quem quiser ir mais a fundo na disciplina. Mas vamos lá, então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos relembrar alguns conceitos de dimensionamento, e focar também no detalhamento de estruturas da armadura transversal de vigas de concreto. A viga que teremos como exemplo, tomaremos como exemplo, é uma viga com 40 centímetros de altura, tá? 20 centímetros. Os pilares onde ela se apoiam possuem 20 centímetros. De face a face externa dessa viga são 3 metros, tá? E uma carga uniforme sobre ela de 5 toneladas por metro. Bom, o que é dado, sobre essa disciplina? A classe de agressividade, o concreto e os cobrimentos. Tudo isso, gente, é a primeira etapa que quando vocês forem projetar, a primeira etapa que você tem que tomar a decisão e fazer é definir a classe de agressividade ambiental, tá bom? Então a tabela 6.1 da norma 6118, você consegue lá e nessa seção da norma também tem outras referências de como você define isso, mas neste caso nosso, então, é uma classe de agressividade moderada, uma obra considerada em ambiente urbano. Quando você define essa classe de agressividade, a norma já te limita um valor mínimo de FCK. Então, aqui, por exemplo, para concreto armado, com a classe 2, é 25, tá? E também já te limita um valor máximo da relação água-cimento, beleza? Então, temos aqui a relação água-cimento máxima para concreto armado, classe 2 é 0,60, e o concreto aqui em cima, concreto armado aqui, C25. Além disso, quando você determina a sua classe de agressividade, o cobrimento também já é dado em função dessa sua classe de agressividade. Aqui, a classe 2, vigas e pilares de concreto armado, o cobrimento é 30 milímetros. Então, a partir do momento que a gente definiu aqui nossa classe de agressividade, o concreto já está definido, o mínimo, e o cobrimento nominal também. Bom, então tá. O primeiro passo, quando a gente vai dimensionar uma estrutura, é a gente fazer a determinação de esforços. Para isso, em casos de viga, no item 14.6.2.4, a norma estabelece alguns critérios de como que você determina o vão da sua viga. Porque o vão da sua viga, na verdade, ele não é dado de face a face externa, tá bom? Então, neste caso aqui, esse vão é o quê? Seria L0, que, analisando a figura aqui, L0 é a distância entre face a face dos pilares, tá? Dos apoios da sua viga, mais um A1 e um A2. Esse A1 e A2 é em função dos apoios aqui onde a sua viga está apoiada, tá? Neste caso, a norma fala que
A1 e A2 é um valor, ou é T1 sobre 2, que é a espessura do pilar, tá? Aqui, ó, T1 sobre 2, ou 0,3 do H, que é a própria altura da viga, tá bom? Neste caso, você sempre pega o menor. Neste caso, o menor seria, então, realmente a dimensão do apoio, aqui a largura do apoio, a largura do pilar dividido por 2. E o nosso vão efetivo correto daria 280 centímetros. Seria esse o tamanho que a gente jogaria, a partir desse vão que a gente obteria os esforços solicitantes, tá? Contudo, no livro de vocês, então aqui está o vão correto, né? Mas, como o intuito aqui, neste momento, é focar principalmente no esforço cortante, o livro adota, então, 300 como um vão efetivo e nós vamos manter isso por hora, tá bom? Bom, vamos lá. Então, voltando aqui, só para frisar que esses 300 aqui, a gente vai considerar como a viga, dimensionar ela toda com esse vão, só que só fiquem atentos que ele está em desacordo com a atual norma vigente de concreto armado, tá bom? Bom, quando temos vigas biapoiada com carregamento uniforme, então já conhecemos, né, lá de isostática, que o diagrama de esforço cortante, ele é um diagrama composto por 2 triângulos, né, onde aqui nós temos um esforço cortante máximo no apoio, que é PL sobre 2, sendo P o valor da nossa carga distribuída e L o vão, e aqui menos PL sobre 2, tá? O que então nós vamos fazer? Quando vamos dimensionar estruturas de concreto, sempre nós fazemos algumas simplificações ou analogias, tá? No caso aqui de esforço cortante, a atual norma, e isso assim, já vem há muitos e muitos anos sendo utilizado e mostra que possui valores assim, confiáveis, a gente faz uma analogia da viga com a treliça de Ritter-Morsch, certo? Então o que acontece? Nós temos aqui, na verdade, a nossa viga de concreto, aqui embaixo, deixa eu colocar aqui o apontador, temos aqui nossa viga de concreto, certo? Com carregamento. O que vamos fazer então para dimensionar o cisalhamento dessa viga? Nós vamos considerar que essa viga vai passar a trabalhar como se fosse uma treliça, tá? Esse é um modelo desenvolvido por Morsch, depois aperfeiçoado por Ritter, ensaiado por ele, que ele diz, nesse modelo, o que acontece? Nós temos aqui de azulzinho rachurado, o que seria o nosso concreto comprimido, certo? Então aqui na parte superior nós temos um banzo comprimido. Na parte inferior, nós teríamos, então, como numa treliça, né, com esse caso de carregamento, no sentido gravitacional, aqui embaixo, então, nós teríamos nosso banzo tracionado. Perfeito. Só que, olha, é importante frisar que o banzo comprimido e o banzo tracionado, a gente já dimensionou. A gente dimensiona isso quando faz o dimensionamento de esforço fletor, certo? Que a gente não faz o equilíbrio lá das forças de compressão no bloco de compressão de concreto, e daí determinamos a nossa área de aço, né? E daí, inclusive, descobrimos qual que é o domínio. Bom, agora, se nesse caso da treliça a gente já dimensionou o banzo comprimido e o banzo tracionado nas teorias de flexão, agora cabe a nós, nas teorias de cisalhamento, dimensionar o quê? As diagonais comprimidas e as diagonais, que nesse caso são montantes, tracionadas, certo? Então isso em vermelhinho aqui nada mais é que a nossa armadura, e isso aqui em rachurado em azul seria então o nosso caso do nosso concreto comprimido, tá? Então aqui na flexão tinha esse modo de ruptura e esse que era o do banzo comprimido ou do aço tracionado, e agora nós temos mais 2 modos de ruptura, que é o que a gente vai dimensionar ou verificar, que é a diagonal comprimida do concreto e as diagonais tracionadas que, enfim, nós vamos ver que tem uma parcela do concreto e do aço. Bom, mas daí vocês devem pensar, bom, mas uma viga de concreto, ela não é uma treliça, né? Ela é um maciço. Então isso aqui faz sentido? Sim, faz sentido. Por quê? Porque quando a gente vai aplicando esforços em estruturas de concreto armado, né?
O concreto, ele não, como ele tem baixa resistência à tração, ele acaba criando fissuras, e quando essas fissuras se formam, os esforços que eram transmitidos ali, eles se redirecionam. Então, neste caso aqui, quando surge, a gente tem uma viga que inicialmente aqui ela está maciça, porém, conforme a gente vai aplicando carga e o concreto vai surgindo microfissuras, ou até mesmo fissuras, né? Se surgir trincas, então provável que já está lá no seu estado limite último. Mas estruturas de concreto, elas vão fissurar, tá? De concreto armado. Elas vão fissurar e isso é comum. O que a gente faz, enquanto engenheiro, é controlar o nível de fissuração, tá bom? E quando essas fissuras surgem, se a gente armou nossa viga dessa forma, ela vai sim trabalhar muito próximo disso, tá? Bom, então o que consiste? Na norma, quando a gente pega para dimensionar o esforço cortante, nós temos lá 2 modelos de cálculo. Se você for lá na seção 17.4, se eu não me engano, que é cisalhamento, você vai ver que tem um que chama aqui em cima de modelo 1, só que lá também tem o modelo 2, tá? Bom, aqui nós vamos focar no modelo 1. No modelo 1, então aqui a gente tinha a nossa viguinha, e essa viguinha a gente determinou que ela vai trabalhar como se fosse uma treliça, tá? Lembrando que a distância entre o banzo comprimido e o tracionado é aquele braço de alavanca lá que a gente determinou nas teorias de flexão. A mesma coisa acontece para distâncias aqui entre as diagonais comprimidas e tracionadas. Tudo bem? Bom, no modelo 1, o que acontece? A gente já trunca, a gente já fixa, determina que a inclinação da biela comprimida é 45 graus. Ou seja, a diagonal de compressão lá no concreto, na minha treliça, eu fixo em 45 graus e isso é dado. Isso é a premissa que eu parto no modelo 1, tá bom? Bom, se isso aqui então é a parte tracionada, né? Isso aqui, essas barrinhas mais fininhas, obviamente, são... Perdão, se isso aqui é o comprimido, essas barrinhas aqui, obviamente, são as tracionadas. E no modelo 1... a norma permite que a gente varie esse ângulo entre 45 graus e 90 graus, tá? Que ângulo é esse? É o ângulo dos nossos estribos, certo? Então, o nosso estribo, ele pode estar numa angulação entre 45 e 90 graus. E a isso nós vamos chamar de ângulo alfa, tudo bem? Bom, se isso aqui é uma treliça, então existem duas coisas que temos que verificar, né? A primeira coisa que temos que verificar é se essa diagonal comprimida não vai romper, e ela depende do aço, apenas do concreto, tá? Inclinação de 45 graus no modelo 1, ou se as nossas diagonais tracionadas não irão romper. Então, no caso de estruturas de dimensionamento de esforço cisalhante para estruturas de concreto armado, o que você tem que verificar é isso aqui, ó. Ruptura na diagonal comprimida e ruptura na diagonal tracionada. É por isso que, quando a gente vai lá no item 17.4.2 da norma, que é verificação do estado limite último ao cisalhamento, tá? No cisalhamento, ele exige que você veja que essas duas condições sejam simultaneamente atendidas. Certo? Que condições são essas? Vzinho, esforço cortante, tá? Na norma, sempre quando tem um V, você já pode associar esforço cortante. O S maiúsculo é S de solicitante, tá? E aquele S quando é minúsculo, quando é pequenininho, vem de steel, vem de aço. Mas aqui é de solicitante quando está maiúsculo. E o Dzinho, na norma, vem de design, vem de projeto. Ou seja, já é o nosso valor de projeto. É a nossa carga majorada, tá? Isso aqui tem que ser do outro lado o quê? Menor que o nosso Vzão, né? Que continua sendo esforço cortante. Rzão, se o Szão era solicitante, o Rzão é resistente, tá bom? D de design, então de projeto. E 2, que é da diagonal comprimida, tá? A mesma coisa vale aqui embaixo, porém quando tem esse 3, nós falamos que é da diagonal tracionada. Então a diagonal, essas duas coisas você tem que verificar. Se o seu esforço cortante é menor que o seu resistente na diagonal comprimida e menor que o seu resistente na diagonal tracionada, tá bom? Bom, vamos lá então.
Como que eu verifico a diagonal comprimida? A diagonal comprimida você verifica por meio dessa fórmula aqui, tá bom? Que é VRD2, tudo isso está na norma, lembrando, é igual a uma constante, que é 0,27, vezes alfa V2, FCD, BW e D. D, nossa altura útil, BW, nossa largura, né, da alma, da viga, FCD, nossa resistência à compressão de projeto. O alfa V2, isso aqui é um coeficiente de minoração, tá bom? Esse coeficiente, ele leva em consideração que essas diagonais aqui, na verdade, estarão todas tracionadas. Você lembram lá que quando a gente dimensiona a flexão, você tem uma linha neutra e tudo que está abaixo dessa linha neutra está tracionado e o nosso concretinho não resiste bem à tração, né? Então, isso aqui está fissurado, então a norma estabelece esse coeficiente aqui, que nada mais é que 1 menos FCK dividido por 250. Tá? Lembrando que toda essa aula, gente, ela é válida para concretos do grupo 1, que são concretos que possuem resistência menor ou igual a 50 MPa, tá? Se você passar disso, então tem que verificar a norma, porque essas fórmulas aqui, elas vão mudar, tá bom? Então aqui, o alfa V2, é esse coeficiente que leva em consideração a fissuração do concreto, é um coeficiente que reduz, mas dá para perceber que a nossa biela comprimida no modelo 1, ela depende apenas depende somente da nossa resistência do concreto, tá? A compressão e das nossas características geométricas, tá? Então, a biela de compressão, ela não depende, até esse momento, da sua geometria, tá? Do seu aço. Depende apenas da sua geometria e do material que você está utilizando. Prosseguindo, daí nós temos a verificação do VRD3, que é a nossa resistência da diagonal comprimida, tá? Essa resistência, essa diagonal, ela depende de dois fatores, que é o VC e VSW, tá? Então aqui, V, já descobrimos que tem relação esforço cortante, né? O C, concreto. O S, steel, aço, né? E o W, sempre quando vocês enxergarem esse W na norma, é porque é armadura transversal, tá? Tudo que tem esse W está relacionado à sua armadura transversal. Bom, vamos começar aqui pelo VC. O VC, que é o quê? É o quanto o meu concreto resiste nessa diagonal tracionada aqui. Por quê? Neste caso da diagonal tracionada, o concreto, devido a diferentes mecanismos que vocês podem dar uma lida lá na apostila do professor Bastos, que eu indiquei no início, para ver como funciona lá no início, ele vai comentar sobre isso, mas tem efeito de pino da armadura longitudinal, tem efeito dos agregados graúdos, entre outros. O concreto nosso, então, ele consegue resistir a uma parcela dessa diagonal comprimida. Qual que é, então, a questão? É a gente descobrir quanto que o nosso aço terá que resistir, tá? No caso de flexão simples, ou seja, isso aqui vale para vigas de concreto armado, tá bom? Se for concreto protendido, não vale. Se for tirante, não vale. Tem que verificar daí as equações na norma. Mas, no nosso caso aqui, que é para vigas de submetida a flexão simples, a resistência do concreto é 0,6 vezes FCTD. F vem de resistência última, né? C do concreto, T, que é de tração, nesse caso, e D de projeto, tá bom? Design. Vezes o BW e vezes D, que são características geométricas da minha viga, tá? A minha parcela, então, que o meu concreto resiste, é simplesmente essa fórmula, muito facinho, né? Bom, o FCTD, que é a nossa resistência do concreto, na ausência de ensaios que caracterizem isso, você pode estimar, tudo isso na seção 8 da norma, em 0,21 vezes FCK elevado a 2/3 dividido pelo γc. Lembrando que aqui, esse FCK, você precisa entrar com ele em MPa, tudo bem? Tem que ser em MPa. E a nossa resistência por parte da armadura é essa formulazinha aqui, que depende da nossa resistência, tensão de escoamento, né,
do aço que estamos utilizando e a inclinação do nosso estribo. Você lembra que eu falei que o alfa é a nossa inclinação aqui, ó, do nosso estribo? Então, depende disso. Bom, vamos lá então. Essa tabelinha que eu tirei da apostila do professor Bastos, tá? Lá da Unesp. E aqui, nessa tabela, tem algumas informações interessantes que a gente pode tirar aqui de uma dica prática. Que é, e aí, professor? Eu nunca vi estribo inclinado. Por quê? Bom, estribos inclinados eram mais comuns em obras antigas. O nosso concreto, com o passar do tempo, a tecnologia de materiais ela evoluiu muito e hoje em dia nosso concreto possui uma resistência à compressão muito boa, certo? Então, raramente o seu concreto não irá resistir à sua diagonal, ao seu esforço da diagonal comprimida, tá? E por que eu digo isso? Porque observando aqui, o professor Basso ele fez algumas relações entre tensão na diagonal comprimida e na armadura para estribos em 45 e 90 graus. Vamos observar, focar aqui na diagonal comprimida. Se seu estribo é inclinado, pegando os dois extremos, né, que a norma permite, se o estribo é inclinado a 45 graus, a tensão na sua diagonal cai pela metade. Tá vendo esse doisinho aqui? Então, sua diagonal vai ter metade da tensão que teria se o estribo fosse reto, na vertical. Contudo, você lembra que eu falei que os concretos hoje em dia são ok, show, eles resistem muito à compressão, então mesmo com esse esforço, raramente a sua tensão de solicitante irá ultrapassar a sua resistência da diagonal comprimida. Bom, então, por ponto de vista do concreto, ok, né? Então, não precisa. Vamos olhar no aço, então. No aço, nós percebemos que quando você inclina, a sua tensão no aço ela é raiz de 2 menor do que a tensão quando o estribo está a 90 graus. Como a gente trabalha no aço até a tensão de escoamento, ou seja, estamos ali num regime linear, conclui-se, né? É intuitivo que a área de aço também vai reduzir raiz de 2, certo? Então, a minha área de aço, se eu inclino de aço, né, no estribo, ela reduz raiz de 2 para estribo inclinado em relação a estribo vertical. Porém, então, detalhe. Quando você inclina seu estribo, o comprimento dele agora é todo esse comprimento aqui inclinado, tá? Que se tiver em 45 graus, inclusive, ele é raiz de 2 maior. Ele é raiz de 2 maior do que se seu estribo tivesse reto, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, pegando aqui um estribo reto, esse estribo inclinado é raiz de 2 maior que esse reto aqui, tá bom? Ou seja, do ponto de vista de consumo de aço, também não se justifica você inclinar. Porque o que você economiza em área de aço, você deixa de economizar que seu comprimento aumenta. Tá? É claro que não é uma relação direta, mas a diferença é muito pouca. Então, hoje em dia, não faz sentido mais você inclinar o seu estribo. Por quê? Isso você pode aumentar muito o risco de erro na sua obra. Tá? E você diminui muito a produtividade, porque é bem mais difícil você armar uma viga com estribo inclinado. Só se justifica unicamente e exclusivamente quando, se lembra lá que a nossa diagonal, a resistência depende apenas das características geométricas e do nosso concreto, então, na impossibilidade de você mudar as características geométricas da sua viga, caso essa diagonal não passe, tá, com estribo inclinado, ou na impossibilidade de você aumentar o FCK, faz sentido você inclinar para você reduzir, tá? Mas essa é uma situação muito rara. Imagina, você tem que ter uma situação que você não pode mexer na geometria. Primeiro, na verdade, você tem que ter uma situação onde sua diagonal, seu esforço solicitante na sua diagonal é maior do que o concreto resiste, o que é bem raro hoje em dia. Você tem que ter uma carga muito elevada, com uma geometria bem esbelta para isso acontecer. E além disso, você tem que ter impossibilidade de poder mudar o concreto e poder mudar a geometria da sua viga. Então é uma situação muito rara de acontecer. Então hoje em dia, basicamente, a gente considera
sempre o estribo inclinado a 90 graus para obras usuais, tá bom? Bom, voltando aqui então ao nosso conteúdo. Nós percebemos que essa viga com carregamento distribuído vai gerar uma carga cortante, aqui eu já converti para kilonewton, tá? De 75 graus, 75 kilonewtons, é o esforço cortante máximo na extremidade, e eu já sei que essa minha viga aqui vai trabalhar como um modelo de treliça, tá? Bom, só que agora tem alguns detalhes. Observa que aqui eu tenho uma parcela da minha carga que ela descarrega num trecho aqui, ó, que essa carga toda ela já vem direto para a minha diagonal comprimida, certo? Isso, na verdade, é verificado experimentalmente que a tensão aqui nessa diagonal tracionada não é essa tensão aqui. Na verdade, ela é um pouquinho reduzida. Devido a isso, ó, a norma diz que quando a gente tem cargas próximos aos apoios e que o seu carregamento é perpendicular a seu apoio, tá bom? Daí a gente pode fazer uma pequena redução nesse valor aqui. Por quê? Que redução é? Porque é por causa que parte dessa carga, né, já descarrega aqui direto na minha biela, mas não vem para a minha diagonal. Bom, qual que é o valor? A norma, de maneira simplificada, quando é carga distribuída, tá? Ela fala que eu posso pegar nesse meu diagrama aqui um valor que é equivalente à distância D sobre 2 a partir da face do meu apoio, tá? D, vamos lembrar que D é o quê? É a distância da fibra mais comprimida do meu concreto até o centro de gravidade da minha armadura longitudinal. Neste exemplo aqui, o D é 36, tá bom? Bom, metade de 36 então é 18. Então, a partir da face aqui do meu apoio, a partir da face do meu pilar, eu ando 18 para a direita, dos dois lados, que é semelhante, né? E o meu valor de cálculo, na verdade, eu vou pegar esse valorzinho aqui, neste ponto aqui, desconsiderar essa carga que está rachurada em azulzinho. Então, eu considero minha carga constante ali para um valor igual a esse ponto de 18 centímetros à direita do meu apoio, tá bom? Algumas observações. Você lembra que eu comentei que essa carga vem direto para a diagonal? Então, esse valor reduzido você não pode considerar na diagonal, tá? É só para verificação, é só para quando a gente vai dimensionar o aço. Na sua verificação da diagonal comprimida, continua valendo o valor máximo, porque esse valor aqui estará realmente atuando. Outro caso que isso não é válido é em caso de apoios indiretos, ou seja, quando a sua viga apoia em uma outra viga, ou outros casos de apoio indireto, né? Aqui vamos ficar com o mais básico. Bom, isso eu determino então aqui, ó, neste meu caso em específico, esse valor reduzido é 61 kN, tá bom? Então o primeiro passo, quando eu já tenho aqui que dimensionar a minha viga, igual eu comentei, tem duas coisas que a gente precisa verificar, tá? Diagonal comprimida, diagonal tracionada. O primeiro passo é verificar a diagonal comprimida, sendo que esse valor de 75 é o meu valor para a verificação da diagonal comprimida e esse valor reduzido é o valor para a diagonal tracionada, tá bom? A diagonal comprimida, essa é a fórmula que eu tinha mostrado para vocês naquela hora. Então, colocando tudo em kilonewton em centímetro, eu chego que a minha resistência na diagonal comprimida é 312 kilonewtons, tá? Resistência de projeto, que é maior do que o meu valor solicitante de projeto. Lembrando que aqui é valor característico, então eu peguei aqui o 75, que é o valor máximo, eu estou na verificação da diagonal comprimida, multiplico pelo coeficiente de majoração das cargas, nesse caso do LU já foi dado, 1,4. Então, ó, 312 é maior do que 105, tá? Então, lembrando, né? É aquilo que eu disse aquela hora. Isso considerando a diagonal, os estribos inclinados, na vertical, tá? Então, assim, no estribo na vertical já passa com uma folga muito boa.
Então aqui a nossa primeira verificação já está feita. Depois, aqui ficou errado, tá? É um 2 aqui. Nós temos que verificar a diagonal tracionada, que é o nosso VRD3. Nosso VRD3, no modelo 1, é uma parcela do concreto mais uma parcela da armadura, tá? A parcela do concreto depende apenas da geometria do concreto, que, substituindo na equação que eu já mostrei, nós chegamos que só o nosso concreto ele resiste a 55 kN. Lembrando que esse FCTD é 0,21 vezes FCK elevado a 2/3 dividido pelo gama do concreto, tá bom? Então, o que eu faço agora? Ó, eu tenho o meu valor solicitante de vertical, né? De cortante. Bom, esse valor solicitante eu tenho que multiplicar por 61, tá? Que vai dar, inclusive, 85, que aqui está com valor característico. Bom, o que acontece? Eu sei que a minha parcela que o concreto resiste, mais a minha parcela que a minha armadura resiste, ela tem que ser, no mínimo, igual à minha parcela do valor solicitante de projeto. Então aqui, ó, 55, que é o quanto que meu concreto resistiu, mais o tanto que a minha armadura deve resistir, tem que ser, no mínimo, igual a 85, que é meu solicitante de projeto. Resolvendo essa equação para FSW, que é o quanto a minha armadura tem que resistir, então eu chego que a minha armadura deve resistir a uma carga deverá, né, resistir a uma carga de 30 kN. Bom, então vamos lá. A gente já verificou então ali anteriormente a nossa diagonal tracionada e descobrimos que a nossa armadura tem que resistir a 30,1, tá? Bom, então aqui, a nossa armadura, nosso VSW, ele é o quê? A taxa de aço que eu adotei, na verdade assim, a minha área de aço do estribo dividido pelo espaçamento, vezes 0,9, vezes a altura útil, né? Vezes o FYWD. Então aqui a gente já aprendeu a ler essas siglas. Esse Fzinho vem de tensão última, que no caso do aço é a tensão de escoamento. O Y vem de tensão de escoamento, né? De yield. O W, a gente já viu que é tudo relacionado à nossa armadura transversal, e o D de design de projeto. Isso é vezes o seno e o cosseno de alfa, que é a nossa inclinação do estribo, tá? O nosso estribo, como a gente já determinou, ele está na vertical, ou seja, o seno de 90 é 1 e o cosseno é 0, tá? Resolvendo essa equação para a SW sobre S, ou seja, passando tudo isso aqui que sobrou, isso aqui vai dar 1, tudo isso aqui que sobrou para o lado de cá dividindo, nós temos então 30, que é a nossa VSW, dividido por 0,9, que é a constante, a altura útil 50, que é a nossa tensão de escoamento do aço, já foi dado pelo gama do aço, tá? Tem uma observação que deve ser feita que, no caso da tensão de projeto, que é o nosso FYWD, a norma limita em 435, que é justamente a tensão de escoamento do aço CA50, tá bom? Então, mesmo se você estiver utilizando CA60, o que é muito comum no caso de bitolas menores, né? Mesmo se você estiver utilizando o aço CA60 no cálculo, na obtenção da sua área de aço, você tem que considerar o aço CA50. Pode ser, em casos esporádicos, que você utilize aço CA25, tá? Então isso aqui é um limitador máximo. No caso CA25, isso aqui você consideraria 25 também. Bom, resolvendo essa equação, a gente acha um número muito pequeno, que é 2,14 vezes 10 elevado a menos 2. Por que desse número? Porque aqui, na verdade, nós encontramos a área de aço por unidade de comprimento. Esse Szinho é nosso espaçamento, tá? Esse espaçamento, por padrão, a gente sempre adota ele igual a 100 centímetros. Aqui a gente está resolvendo tudo em quilonewton em centímetros, né? Então aqui a gente sempre adota ele igual a 100 centímetros. Por quê? Daí a gente vai obter, coloca ele igual a 100, né? Passa ele para esse lado, isso aqui some, fica só 2,14. Quando a gente adota esse espaçamento igual a 100 centímetros, nós obtemos a área de aço por
metro, ou seja, eu sei que a cada metro tem que ter essa área de aço. E isso é bom, porque a gente vai ver ali na frente que as tabelinhas e essas tabelas que a gente encontra nos livros e também você pode montar no Excel facilmente, ela normalmente nos fornece essa área de aço por metro, tá bom? Bom, então, gente, isso aqui foi a parte de dimensionamento, tá? Eu sei que tá confuso, tem muita coisa, mas é porque eu tô explicando os conceitos. Ali na frente a gente vai redimensionar isso aqui de forma bem direta. Vocês vão ver que é bem simples de dimensionar, de fazer as verificações do ELU, tá? Só que daí entra a parte de detalhamento, que são o quê? São limitações de armadura mínima, de diâmetros mínimos, máximos, tá? Espaçamentos mínimos e máximos, o arranjo que você vai adotar no estribo e como você vai ancorar esse estribo. Essas são as 4 coisas que você tem que verificar na fase de detalhamento de armadura transversal de vigas, tá? Vamos começar aqui pela armadura mínima. A norma ela estabelece que você tem que ter uma taxa de armadura mínima. Essa taxa de armadura ela tem que ser maior, na verdade você tem uma taxa de armadura, né? E essa taxa de armadura ela tem que ser maior em qualquer caso que você esteja adotando do que 0,2 vezes seu FCTM, que é sua resistência última, né, do concreto na tração, e esse M vem de média, tá? Dividido pelo seu FYWK, que é a tensão de escoamento do seu aço que você adota, aqui com valor característico. Além disso, a norma diz que os estribos têm que ter diâmetro mínimo de 5 milímetros, tá? Então você só pode usar barras maiores que 5 milímetros e menores do que 1/10 da largura da sua alma da sua viga. Então seu estribo, o diâmetro do estribo tem que estar neste intervalo. Se a sua barra for lisa, ou seja, se você estiver utilizando um aço CA25, seu diâmetro máximo é de 12 milímetros, tá? Se sua barra for lisa. E se você utilizar a tela soldada para fazer o estribo, aí neste caso, esse limite de 5 milímetros reduz a 4,2, tá? Corriqueiramente nós estamos trabalhando aqui. Esses 2 casos são mais excepcionais, tá? Então, sempre quando você vê algo que foge dos padrões, você abre a norma, corre lá e dá uma verificada, que a norma normalmente tem algumas verificações adicionais quando você foge do padrão. Isso é quanto à armadura mínima e diâmetros, tá? Na questão do espaçamento, nós temos 2 espaçamentos que nós temos que analisar. Um é o espaçamento entre estribo, ou seja, vamos desenhar aqui. Vocês já perceberam que para desenho e escrita sou péssimo, né? O meu mouse também não está ajudando, que ele é bem ruinzinho. Mas vamos supor aqui que a gente tem a nossa viga e isso aqui seja os estribos dela. Nós temos que verificar esse espaçamento entre os estribos, tá? E agora vamos supor que isso aqui seja a seção transversal de um estribo. Nós também temos que verificar o espaçamento entre ramos dos estribos, tá? Então esse primeiro aqui é relacionado à distância máxima e mínima entre estribos, e esse segundo aqui, que é entre ramos, é essa distância entre as perninhas que seu estribo tem, tá bom? Deixa eu apagar tudo isso para não poluir muito a tela. Então vamos lá. Entre estribos... Comentando uma coisa aqui antes. Todos esses espaçamentos, ele é em função da sua relação do esforço solicitante, tá, de projeto, com o seu esforço resistente da diagonal comprimida. Então, para determinar isso, você tem que fazer uma relação ali entre VD, que é seu esforço solicitante de projeto, dividido pelo seu esforço, pela sua resistência da diagonal comprimida, e você tem esses limites, tá? Que é o quê? Normalmente a gente cai nesse primeiro caso, então para não ficar muito extenso eu vou comentar sobre ele. 0,6 de D, e não pode ultrapassar, no máximo tem que ser 30 centímetros entre estribos. E entre ramos, tá? A gente normalmente cai nesse segundo caso, continua valendo 0,6 vezes D, que é a nossa altura útil, no máximo 35 centímetros, tá bom? Por que isso, professor? Porque se lembra que a gente transformou lá tudo em umas trelicinhas ali, bonitinhas e tal? Você não pode
nesse intervalo aqui entre diagonais comprimidas, você tem que ter no mínimo um estribo que cruza essa diagonal, tá? Comprimida, porque senão sua viga rompe. Então é por isso que o nosso valor aqui de espaçamento ele fica em função da altura útil, que se lembra que essa distância aqui ela é adotada como o nosso braço de alavanca? Nosso braço de alavanca também tem uma certa correlação com essa altura útil, tá bom? Então só explicando um pouco dos conceitos, da onde que vem tudo isso. Bom, vamos lá. Por último não, né? Mas outra coisa que temos que determinar na parte de detalhamento é o arranjo do seu estribo. Se você vai adotar estribos com simples, ou estribos duplos, ou outros tipos de arranjo, tá? Então, esses aqui são os dois mais usuais, só que você pode utilizar outros tipos. O que muda? É que aqui você tem duas perninhas, você tem dois ramos. Neste, você já tem 4. Então, você consegue uma área de aço maior por uma taxa de armadura maior, né? No mesmo trecho. Isso aqui você vai determinar em função desses dois critérios aqui de espaçamento, tá? Então, você tem que sempre analisar se, adotando um estribo simples, se você consegue obedecer esses limites aqui de espaçamento, tá bom? Bom, por último, a gente tem que ver a questão da ancoragem do estribo. Por padrão, essas figuras aqui são créditos do professor Bastos, também retirei lá da apostila dele, tá bom? Isso aqui no caso de estribo de vigas que tem tração embaixo, tá? Você pode fazer o quê? Com a sua perninha do estribo, descer ela aqui a 90 graus, tá? da horizontal. E essa distância, o comprimento que você desce aqui tem que ser 5 φ ou no mínimo 5 centímetros, tá bom? A mesma coisa vale se você escolher uma inclinação de 45 graus aqui entre os ramos. Um outro detalhamento possível é você fazer o estribo na horizontal, só que daí são 10 φ que você tem que deixar de ancoragem e no mínimo 7 centímetros, tá? O que eu indico, até pela experiência que eu tive nos meus ensaios do mestrado, é que sempre faça assim. Sempre tente jogar, no caso de armaduras transversais, sempre tente jogar a ponta dela para dentro do estribo, tá? Que você pega uma região onde o concreto está comprimido. Bom, vamos lá então. Aqui eu deixei só o que interessa, no caso da nossa viga, as verificações, tá? Eu já fiz as relações. Então aqui, a nossa área de aço mínima, no nosso caso, é 2,05 centímetros quadrados, que é menor do que a nossa área de aço calculada, ou seja, a gente adota a calculada. E o nosso estribo, nosso diâmetro, ele tem que estar entre φ de 5 e φ de 20, tá? Então esse é a margem que a gente pode trabalhar com o diâmetro do nosso estribo. Aqui, ó, a nossa relação entre o esforço solicitante e a diagonal comprimida é 0,34, se encaixa nesse critério aqui. Logo, o nosso espaçamento máximo é 0,6 vezes D e tem que ser menor que 30. Então, nosso espaçamento máximo ficou 21,6 centímetros entre estribos, tá? E entre ramos, ou seja, a distância dessa perninha até essa perninha, ou essas aqui, tem que ser 21 centímetros também, tá? O critério aqui entrou mesmo, que isso aqui teria que ser menor que 35. Como a nossa viga ela tem 20 centímetros de largura, então eu posso utilizar estribo simples. Por quê? Utilizando estribo simples, eu estarei com um distanciamento entre estribos menor que essa daqui. Se eu tivesse ali uma viga de 40 centímetros, aí eu já não poderia usar estribo simples. Por quê? Quando esses estribos estivessem aqui nas bordas da minha viga, o espaçamento entre ramos seria maior. Daí eu teria que partir para estribo duplo, beleza? Então vamos lá. Sabendo disso, então, aqui, ó, eu já consigo dimensionar a minha viga. Eu sei que o φ tem que estar entre 5 e 20 e sei que eu posso utilizar um arranjo de armadura estribo simples, tá? No estribo simples, eu tenho 2 ramos. Se lembra que a nossa área de aço calculada é 2,14? Então,
ela é 2,14, a área de aço total. Se eu tenho 2 ramos, então eu posso dividir isso por 2 e eu tenho que, por ramo, eu tenho que ter o quê? 1,07 centímetros quadrados. Aqui faltou, tá? Mas aqui é centímetros quadrados por metro, tá bom? Bom, sabendo disso, vamos começar aqui então, analisando aqui o FID 5. Tá, gente, só um comentário, né? Antes que eu me esqueça. Essa tabelinha aqui, ó, a tabela também retirada lá da apostila do professor Basto. Nessa tabela você tem o quê? O diâmetro. Você tem aqui na horizontal, nas colunas, vários diâmetros de barras e aqui o espaçamento entre as barras, tá? E daí aqui você tem a área de aço que você obtém para esse diâmetro em específico a dado espaçamento, certo? Como o nosso φ mínimo é de 5, então vamos observar aqui a coluna de 5. Qual o valor que eu procuro aqui? Aqui eu procuro o valor de 1,07, porque essa tabela aqui é por barra, tá? Então aqui como a gente tem 2 perninhas, seriam 2 barras, a gente dividiu esse valor. Olhando aqui, a gente descobre que para atingir essa área de aço de 1,07 centímetros quadrados por metro, eu tenho que usar um espaçamento de 18 centímetros, tá? Então aqui, ó, que 1,05 é menor, eu pego o maior, né? Então deu 1,11 aqui em cima, maior do que essa área aqui, num espaçamento de 18. Então esse, para se adotar um FID 5, um espaçamento de 18, tá? Então a gente adota aqui FID 5 com a cada 18 centímetros. Bom, ficou confuso, né? Muita coisa, muita informação. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos recalcular essa viga, só que sem considerar aquele esforço, aquela redução no esforço cortante, tá? E vamos recalcular ela de uma forma mais direta, para vocês verem que, na verdade, é bem simples. Então, primeiro, esses são os 5 passos que você tem que analisar, que é verifica a diagonal comprimida, depois a tracionada, determina sua área de aço, verifica sua área de aço mínima e analisa a sua relação de esforço solicitante pelo esforço pela resistência da diagonal comprimida para determinar seu detalhamento, tá bom? Vamos lá, então. Lembrando, gente, que depende o projetista, essa ordem muda. Essa daqui é a ordem que eu programo as minhas tabelas no Excel, mas vocês podem encontrar em bibliografias ordens diferentes, tá bom? Primeiro, então, lá, verificação da biela comprimida. Aqui eu já trouxe a equação. Está verificado. É uma equação que depende apenas das nossas propriedades geométricas e da nossa resistência ao concreto, tá? Depois, verifica a diagonal tracionada. Aqui, ó, só um detalhe. Nessa fórmula aqui, ela vale, né, para vigas submetidas à flexão simples. Eu coloquei esse 10 aqui embaixo, que já é para converter MPa, porque aqui em cima a gente entra com MPa, para kN, tá? Mas essa fórmula aqui, você pode já, no caso específico de vigas sob flexão simples e concretos até CA 50, você pode já jogar ela no Excel. Então a gente já calcula aqui nossa parcela do concreto. Agora nosso VSD eu não reduzi, né? Considerei os 75. Então eu pego o quê? Se eu subtraio esse 105 desse 55, eu obtenho quanto que minha armadura do meu aço tem que resistir, que é aproximadamente 50 kN. Jogo aqui na equação, obtenho a minha área de aço, que agora deu 3,53 cm² por metro, né? Lembrando que antes tinha dado 2,5. Então, olha, se você não reduz, sua área de aço aumenta assim um tanto considerável. Verifico se isso é maior do que a minha armadura mínima, e então vou adotar minha armadura calculada. Por último, analiso aqui a minha relação de esforço solicitante com o esforço, a resistência da diagonal comprimida, descubro que é 0,34, daí eu já descubro, isso normalmente vai acontecer, tá? Normalmente você vai ficar nesses limites aqui, que é 0,6 de D, e no caso espaçamento lateral, entre estribo é 30 o máximo, e entre ramos é 35. Feito isso, você já pode entrar na tabelinha ali do slide anterior e descobrir que você teria que ter FID 5 a cada 11, tá bom? Finalizando, o detalhamento final da viga seria o quê? Bom, detalhamento também é uma coisa que
é a parte de perfumaria do seu projeto, né? Então muda, varia um pouquinho assim de projetista para projetista. Essa é a forma como padrão que eu detalho as minhas vigas nos meus projetos. Então aqui eu detalho toda a armadura, como ela deve ser posicionada, tá bom? Então aqui em cima armadura negativa, aqui embaixo armadura positiva e os estribos. Aqui acima então eu tenho os detalhes da minha armadura negativa, aqui abaixo os detalhes da minha armadura positiva. Lembrando que isso aqui não foi calculado, eu só chutei com o intuito, né, de mostrar para vocês. E aqui eu coloco, ó, a quantidade de estribos a cada espaçamento. Aqui eu reduzi um pouquinho, porque era no máximo 18, tá? Daí quando você pega esse comprimento aqui de 260, divide para 18, vai dar 14, alguma coisa, né? Que são o número de espaço. Se arredonda para cima, sobra 15. Bom, aqui do lado daí você coloca o quê? Você coloca aqui, ó, eu determinei a seção AA, né? Coloquei a seção AA aqui. Se você tiver variações de armadura, você tem que colocar mais cortes de seção. Aqui não, minha armadura é padrão na viga toda, eu só determinei uma seção. Nessa seção, a geometria dela, né? E aqui embaixo os detalhes construtivos do nosso estribo. Então aqui, esse primeiro número que vem é a quantidade total, tá, de estribos. Essa segunda informação é a nomenclatura que você adotou. Então, ó, N1 era a minha armadura positiva, N2 a negativa, N3 o meu estribo. Seguido do Φ, né, da letra grega, e do Φ que você adotou, que nesse caso era Φ de 5, né? Aqui, gente, tá a cada 19, mas foi na pressa eu errei, mas é a cada 17,5, tá? É isso aqui. É o espaçamento entre estribos, e aqui é esse Czinho que vem no final aqui de todo o detalhamento de barra, é o comprimento total da barra, que é o que você vai utilizar para levantar os seus quantitativos de aço. Tá bom, gente? Bom, foi uma aula meio improvisada e eu nem ensaiei para fazer ela, então ela ficou um pouco extensa e às vezes um pouco confusa, mas espero que vocês consigam estar aí estudando a partir disso. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Grande abraço!